Olá, pessoal. Bom domingo para vocês e hoje temos o prazer e a honra de receber o Dr. Márcio Tila, que é autor do livro Ministério Público para Rir ou para Chorar e Globalismo e Ativismo Judicial e um dos autores do livro O Inquérito do Fim do Mundo. E hoje fará conosco a resenha do livro 1984 de George Orwell, um livro estranhamente indicado pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 19 de fevereiro. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço. Me permita só uma observação. O livro O Ministério Público para Rir e Chorar, eu sou coautor com o grande professor Jean-Marie Lambert, que foi quem escreveu verdadeiramente a obra. Eu fiz, nesse caso, apenas o trabalho de pesquisa. Mas a obra mesmo é esforço intelectual dele. É um livro bem grosso, bem É um grande. trabalho de fôlego. Foi uma pesquisa muito minuciosa, ficou excelente o livro. Doutor, sobre essa indicação do ministro Barroso no dia 19 de fevereiro, ela assusta. Podemos considerar uma indireta do ministro? Sempre é, né? Eu acho difícil, tudo que eles falam tem sempre tem um sentido. Mas eu gostaria de deixar essa resposta, nós vamos dar no curso dessa entrevista. Quando nós falarmos da obra, ficará entendido o que o ministro quis dizer e o que nós entendemos a respeito disso. Doutor Sheila, o livro 1984, o que é esse livro e por que ele anda tão atual? Bem, vamos começar fazendo uma pequena digressão. Esse livro ele tem uma curiosidade. O título, 1984, ele é o número invertido do ano em que ele ficou pronto, 1948. Ele foi publicado em 49, mas ele é de 48. E ele também, invertido, representa dá os 100 anos do nascimento, da formação da Sociedade Fabiana, que foi em 1884. Parece uma curiosidade numerológica, mas o que é interessante porque isso pode dizer alguma coisa do George Orwell. George Orwell era um comunista. Ele era um comunista. Mas ele achava monstruosas as práticas do comunismo. A forma como o comunismo, principalmente as práticas comunistas de Stalin. A obra dele, mais ou menos, é uma caricatura do regime stalinista. Quer dizer, o regime comunista que ele imaginava, aquele mundo ideal, aquele mundo utópico, ele não enxergava na realidade prática. E esse passa a ser, então, o tema central da sua obra anti-utópica, distópica, 1984. A obra dele foi muito prestigiada, porque ela é de 40, ela foi lançada em 49, então ela vai alcançar aí logo a Guerra Fria. E ela foi utilizada como propaganda do regime soviético, propaganda contra do regime soviético. Muitos dos analistas do livro de Orwell dizem que ele se refere ao totalitarismo, tanto o totalitarismo stalinista, soviético, como os regimes fascistas, de Hitler e de Stalin. Bem, aqui eu faria uma observação que eu acho oportuna. É corrente hoje tentar associar o nazismo e o fascismo como um tipo de totalitarismo de direita. Ora, se nós entendemos a palavra direita como sinônimo de liberalismo, quer dizer, o Estado do laissez-faire, laissez-passer, do Estado mínimo,
A expressão totalitarismo de direita, ou extrema-direita, ultradireita, é uma contradição de termos. É uma contradição, porque é o contrário. O socialismo, totalitarismo é o Estado grande, é o Estado total. O liberalismo é o Estado mínimo. O nazismo e o fascismo são parentes do socialismo. Porque o comunismo, o socialismo, é um regime, assim como o nazismo e o fascismo, regimes coletivistas. Quer dizer, o regime coletivista é aquele que considera a sociedade como um todo. Quer dizer, considera a sociedade, jamais o indivíduo. Por isso que ele é o opressivo do indivíduo. Por isso que ele é o opressivo das liberdades individuais, dos direitos individuais, porque conta sempre é a sociedade. Nesse sentido, os regimes fascistas são coletivistas também. Eles são regimes coletivistas, são regimes de Estado total, de controle total do Estado. A diferença que nós vamos encontrar é que no regime comunista de linha marxista, o ponto central é a classe, o proletário. Essa é a... No nazismo, é a raça. No fascismo, é um romantismo de Mussolini pelas tradições, pelo povo romano tradicional. A história, a herança romana, que ele queria reconstruir, restaurar. Por essa razão, o marxismo, ele é universal. É a frase de Karl Marx no Manifesto Comunista: trabalhadores do mundo univos. Quer dizer, um mundo governado pelos trabalhadores. Ali você já tem uma raiz do que nós chamamos de globalismo, de governo mundial e nova ordem mundial. O fascismo e o nazismo, ao contrário, eles são nacionalistas. A nacionalidade é importante, como símbolo da tradição romana, do fascismo, como símbolo da raça ariana no nazismo. Mas, tirando essas diferenças que são acidentais, na essência são governos coletivistas e, portanto, de esquerda. Nós podemos classificar como governo de esquerda, não só jamais direita, ultradireita. Essa expressão direita, ultradireita, ela nasce já dentro dessa desvirtuação do vocabulário, da nova língua, que é regente hoje, a expressão do Orwell, porque ela é feita, ela é dita na intenção de criar uma polaridade. Extrema esquerda, extrema direita. Extrema direita é um espantalho, porque ela não existe. A esquerda existe, mas a extrema direita, a direita totalitária, ela não existe, ela é uma contradição de termos. Tá? Mas é necessário criar esse espantalho, porque você cria dois polos, onde vai nascer o quê? A corrente que nós vamos chamar de terceira via. Nem lá, nem cá. E a terceira via é o quê? A terceira via é a social-democracia da sociedade fabiana, da qual, tudo indica, era o socialismo perfeito de Orwell. E se ele sentia horrores pelo que ele via na União Soviética e ele ainda era comunista, certamente ele gostaria de um socialismo fabiano. Tá? Essa terceira via, ela é representada, por exemplo, no Brasil pelo PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, o Bill Clinton nos Estados Unidos. Essa é a terceira via que ele fala. Então, em linhas gerais, esse é a introdução, o início do contexto. No mais, eu fiz aqui um roteiro para não me perder, porque eu falo muito no caminho. A obra 1984, ela funciona como um símbolo da nossa realidade. Porque, na verdade, nós não temos aquela realidade ainda instalada, mas nós estamos a meio caminho. E os sinais disso estão por toda parte, porque, veja, o que nós encontramos de fundamental na obra? Nós temos desinformação, nós temos doutrinação, nós temos engenharia social. Tá? Isso está na obra
E isso está na sociedade presente hoje. Hoje, no Brasil, nós temos os sinais desses movimentos estão por aí. E há, sim, um Big Brother, tá? Que nós não enxergamos, como na obra de 1984, a figura do Big Brother, assim, é uma figura, é uma ficção, ela não aparece, ela não é personificada, tá? Mas esse Big Brother, ele existe, ele manipula, ele coordena os movimentos de uma sociedade bovina, que segue como gado, que segue tangida por uma mão invisível de um Big Brother. Tá? Então, esse é o contexto e a atualidade da obra, porque muito do que ela fala, nós podemos perceber, né? Considerando a obra como uma caricatura, nós já conseguimos perceber traços dela nos nossos dias. Doutor, então podemos considerar o livro como uma premonição, um aviso, uma visão que o George teve? Eu diria um aviso. Premonição, me parece que ele estava olhando para trás. Talvez para advertir as futuras gerações. Mas é um aviso dos males de todos esses regimes que têm base marxista, todos esses regimes de esquerda que conduzem inevitavelmente a esse resultado em todos os exemplos, todas as vezes que esse regime foi concretizado, o resultado sempre foi o mesmo. Decadência da economia, fratricídio, miséria, decadência, essa é a história desses regimes, em todos os lugares, por onde eles passaram, foi sempre um regime de terra arrasada. Mas o que Orwell não coloca no livro dele, não prevê, é um outro tipo de totalitarismo que já havia nascido no tempo dele, no início do século passado, mas que realmente vai tomar força depois da Segunda Guerra Mundial, que é o totalitarismo dessa nova ordem mundial, desse governo mundial que é manipulado pelos metacapitalistas. Veja, aqui também é importante fazer uma consideração. Esses metacapitalistas, quer dizer, eles passaram do capitalismo, eles ultrapassaram, eles transcenderam. Eles não são capitalistas no sentido de homens liberais, homens do livre mercado, homens da livre concorrência, não, eles são homens do monopólio. São homens que determinam as principais riquezas, que se apoderam dos principais fontes de recursos naturais, energia, eles dominam o grande mercado, o mercado financeiro, e tentam estabelecer também uma nova ordem mundial. Quer dizer, nós temos em curso duas intenções de ordem mundial, uma de esquerda e uma de direita. A nova ordem mundial metacapitalista, ela tem dois objetivos básicos. Um é a nossa cultura ocidental, que é um empecilho, né? Principalmente a religião, que impõe a moral ocidental. E outro são as soberanias nacionais. As soberanias nacionais é sempre um empecilho para os interesses econômicos dele. Né? Então, você vê, cada vez mais as nossas soberanias vão sendo ruídas. Nós também já estamos a meio caminho desse processo. Quer dizer, o que vale mais hoje no país? São as determinações da ONU. Elas se impõem, os organismos internacionais, tratado daqui, tratado de lá, eles entram e passam atropelando a Constituição. Nós estamos falando o quê? Da soberania nacional. Se um país não se enquadra às determinações da ONU, sofre boicote econômico, até chegar a uma intervenção militar. As soberanias estão fragilizadas a meio caminho de desaparecer e se transformar em autonomias regionais. Tá? Então, ele não previu, mas isso é dentro da mesma linha, porque esses movimentos, eles nascem separados, mas eles se encontram, eles cooperam, eles trabalham juntos.
né? Principalmente depois que, com a Ford, a Ford vai entender as estratégias da esquerda, principalmente na área de comportamento, como Judith Butler, eles vão se associar e introduzir toda a forma de controle, principalmente populacional, as determinações, a estratégia da Ford entra para os tratados internacionais, em seguida entra para as leis nacionais e estão nas escolas. Quer dizer, hoje eles estão ensinando ideologia de gênero nas escolas. Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma origem, tá? Uma origem comum. E é nesse momento que, decisivamente, os dois movimentos de governo mundial se unem. Tá? Por isso que hoje as pessoas às vezes não compreendem, mas você tem ONGs esquerdistas, marxistas, tá? Defendendo minorias, defendendo meio ambiente, defendendo valores da esquerda, todas financiadas por fundações de milionários, George Soros, e N fundações menores, mas que estão todas ali cooperando. Como que se dá essa união? Como se compreende o metacapitalista que tem o seu próprio projeto, financiando o projeto, vamos dizer, do concorrente? Não, eles estão cooperando, para não dizer que os metacapitalistas, de certa forma, eles engoliram a esquerda e estão manipulando a esquerda, estão usando a esquerda como uma espécie de ariete. Tá? Essa é a visão que eu tenho dessa questão da obra dele. Tá? Ela ainda é um aviso disso. Doutor, o que seria o tal do grande irmão citado no livro? Como que ele é representado nos dias de hoje? Aí, para descrever, eu acho interessante uma explicação preliminar de como que esse processo, principalmente o da esquerda, como que ele se dá, esse processo de subversão da sociedade. Há um ex-agente da KGB chamado Yuri Bezmenov, um agente dissidente, que revelou toda a estratégia subversiva desenvolvida pela KGB no Ocidente. Os agentes da KGB entram num país, um país livre, um país dito democrático, identifica quais são os atritos sociais, quais são os conflitos, ele percebe aquela sociedade, quais são os conflitos sociais que estão ali latentes ou contidos. E a partir disso, ele desenvolve uma primeira etapa, que é a chamada etapa de desmoralização. Desmoralização da sociedade. Como o nome diz, eles vão atingir a moral dessa sociedade, os seus valores, as suas instituições. Então, eles vão atacar a religião, desmoralizar. Eles vão desmoralizar com argumentos, mostrando contradições. Quer dizer, nos costumes, na família, na religião, nas relações sociais, na política. Então, a obra deles é simplesmente mostrar essas contradições, mostrar essa evidência. Quando isso aconteceu no Brasil, isso no Brasil vai se implantar rapidamente, porque ele chega no Brasil tardiamente. Isso já estava acontecendo nos Estados Unidos desde o início do século passado. Quando chega no Brasil, ali por 60, 70, esse movimento de desmoralização, ele já vai contar com um grande aliado, Hollywood. Hollywood é uma máquina de desmoralizar a nossa sociedade em todos os sentidos. Sempre de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito elegante, mas sempre implantando esse desvalor da família, dos costumes, da tradição, sempre a nacionalidade, os valores. Você veja que, se você pegar até a Segunda Guerra Mundial, incluindo a Guerra Mundial, Hollywood retratava as guerras, o esforço americano como algo glorioso. Hollywood participou do esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial. Mas depois disso, todas as guerras, praticamente todas, tirando uma exceção ou outra, em todas as guerras que são exibidas por Hollywood, em que os Estados Unidos é parte, ele é mostrado como vilão. Ele é sempre o vilão.
Ele sempre tem interesses escusos, ele sempre manipula o jogo. Quer dizer, isso para dar apenas um exemplo, fora o que ele faz nos costumes, família, a participação de Hollywood no movimento gay, no movimento feminista, tá? É sempre de uma maneira muito sutil, mas que serve e serviu no Brasil para essa fase de desmoralização. Passada essa fase, nós temos a fase de desestabilização. Divididos os grupos, você cria um antagonismo entre eles. A sociedade vira uma espécie de eles versus elas. Operários versus patrão, greve. Mulheres contra os homens, opressores, a mulher quer trabalhar, quer sair. Esses conflitos, os sem terra, com os que têm terra. Esses conflitos são explorados. O policial e o marginal, quer dizer, o policial começa a se vender a ideia, o policial só prende pobre e preto. Preto é minoria, o coitado, oprimido por uma sociedade capitalista, opressora, patriarcal, aqueles adjetivos todos. Você vai criando e você vai jogando a sociedade. Grupos, você vai dividir para governar. Você vai dividindo a sociedade. E a política? Os políticos, na fase de desmoralização, eles já convencem a todos de que política não é coisa para homem sério. E aí é a profecia autorrealizável, porque os homens sérios saem da política. Quem vai para a política? Os homens não sérios. Então, você pega a política de algumas décadas para trás, ninguém confia em político. E, de certa forma, com razão, porque a profecia se realizou. Os homens sérios não foram para a política. Então, aí você tem essa desmoralização das instituições. A próxima etapa é da crise. Na etapa da crise, o que acontece? As instituições estão desacreditadas. Principalmente aquelas instituições legitimadas pelo voto popular, executivo e legislativo. Elas não têm mais legitimidade e credibilidade para implantar as políticas públicas necessárias. E aí você tem uma espécie de vácuo de poder que é preenchido por quem? Pelos organismos internacionais. Veja, o exemplo moderno. Quem dita as regras sanitárias no país? A OMS. Mas, para não pegar um exemplo tão recente, quem dita as regras educacionais no país? A Unicef e a ONU. Exatamente, todos são filiados à ONU. Por quê? Porque já se disse lá atrás que a educação do Brasil é péssima, que a educação... Então, nós temos que recorrer ao quê? Aos organismos sapientíssimos, os organismos internacionais, que vão dizer o que nós devemos fazer. E nós temos que, no começo nós aceitamos, depois nos é imposto isso. Porque se nós não aderimos aos tratados, se nós não... O que acontece? Nós vamos sofrer sanções, ou não recebemos benefícios, quer dizer, começa a solapar a soberania do país. Então, essa é a frase da crise, quer dizer, em que a crise de legitimidade dos órgãos, dos poderes eleitos, está em xeque. Os organismos internacionais começam a ditar a regra. E no Brasil é uma peculiaridade, porque outras entidades começaram a participar do jogo. A mídia, coonestando toda essa ação dos organismos. O Ministério Público, que desde a Constituição de 88 tenta interferir, ditar as políticas públicas no país. Tá? Tanto é que ele hoje se auto-intitula agente de transformação social, quer dizer, ele dita política social. E combinou com o judiciário. Ou seja, nessa fase de crise, o nosso elemento mais evidente hoje aqui é o ativismo judicial. É o ativismo judicial, onde que você tem o seguinte quadro. Promotor de justiça administrando prefeitura, dizendo para o secretário municipal e estadual, tudo que ele pode ou não fazer, e o judiciário, especificamente o Supremo, legislando,
não só legislando para criar crimes, para criar políticas públicas, para dizer, não só para legislar, mas para dizer o que o Congresso Nacional pode ou não pode legislar, para interferir nas políticas, na ação do Poder Executivo, dizendo, por exemplo, quem o presidente pode nomear ou não para diretor da Polícia Federal. Esse quadro só é possível porque nós estamos exatamente na fase da crise descrita por Yuri Bezmenov. Quer dizer, o que ele disse é perfeitamente correto, porque nós podemos enxergar isso no quadro nacional, essa evolução. E a fase final é a normalização. A normalização dá-se da seguinte maneira: essa crise, ela se acirra até até um determinado ponto, e que ela se torna insuportável. Aí há uma reação popular, há uma grita popular pedindo normalização. E é nesse contexto que surge o salvador da pátria. O salvador da pátria. No caso dos globalistas, metacapitalistas, é famosa a frase do Rockefeller IV, que disse que basta uma grande crise mundial para que a nova ordem mundial não seja apenas aceita, ela seja requerida, ela seja pedida pela população. Essa é a crise. Essa crise aguçada. No caso dos regimes desses totalitarismos de esquerda, esse movimento ele é aproveitado pelos caudilhos. Então, aí você vai ver um Hugo Chávez aparecendo na Venezuela, em plena crise. Um Fidel Castro surgindo em Cuba. Lá, a dinastia lá do Kim Jong-un, o vô dele. Quando é que ele surge? Nesse contexto, como um salvador da pátria. Ele surge e essa normalização, a partir desse salvador da pátria, que é o Big Brother, é o grande irmão, o caudilho, ou então as mãos invisíveis do governo mundial metacapitalista. E a coisa interessante que ocorre nisso é que, estabelecida a normalização, exige por fim, a desordem, a restabelecer a ordem. E aí eu acho interessante uma frase que eu assisti um vídeo em que o ministro Barroso dizia que Maduro, que a Venezuela, era um país conservador. E nas redes sociais foi uma gritaria, isso é um absurdo, isso não existe, ele não sabe o que está falando. Mas eu vou dizer o seguinte, sob certo aspecto, o Barroso está certo. Ele está certo. Por quê? Porque todos esses movimentos que nós temos, movimentos de minoria, movimentos de meio ambiente, são movimentos subversivos. A intenção deles é dividir a sociedade. É provocar conflito interno na sociedade, dividir para governar, desestabilizar para gerar a crise, desmoralizar, desestabilizar, produzir a crise para a normalização. A normalização compreende a chegada de um salvador da pátria, o caudilho, o Big Brother das grandes fundações. Só que é o seguinte, chegado ao poder, ele tem que interromper esse processo subversivo. Porque se ele não interrompe, ele vai comprometer o governo dele. Então, ele precisa estabelecer uma normalização, que significa o quê? Cessar com toda essa atividade subversiva de movimentos, de pluralismo, esse discurso todo de igualdade, e ele faz isso como? Restabelecendo as instituições tradicionais. Em todo regime comunista totalitário, ele é, sob certo modo, conservador. Porque ali há a preservação da família,
Ali existe a preservação dos valores nacionais, dos símbolos nacionais, da história do país, da história dos seus heróis. Claro, são as mesmas instituições do conservadorismo, porém moldadas segundo o valor do partido, segundo o valor do caudilho que chegou ao poder. Mas são as mesmas instituições. Tá? Os valores podem ser diferentes, mas a instituição ali são as instituições conservadoras. E, visto de uma certa distância, pode até parecer que ali há um conservadorismo. Afinal de contas, se você for ao governo, se você lembrar o governo de Fidel Castro, ou o governo da União Soviética, o governo da Venezuela, o governo da Coreia do Norte, você não vai encontrar nesses países passeata gay. Você não vai encontrar cotas. Talvez você não encontre, talvez encontre uma ou outra mulher lá no posto-chave, mas como exceção. Como a irmã do Kim Jong-un, que ocupa, mas é irmã dele, faz parte, mas não é mas os cargos, os altos cargos, não é uma posição que está à disposição paritariamente para as mulheres, nem para os trans, nem para os homossexuais, não. Não tem isso, não tem protesto na rua em favor de animais, do meio ambiente, isso não existe. Isso não existe nesses países. Tá? Então, de certo modo, eles são sim, eu concordo com o Barroso, eles são conservadores, embora eu acho que o Barroso não saiba porque ele concorda. Não saiba por que isso acontece. Ele é apenas aquele espectador que, à distância, enxergou ali algumas instituições que, ao gosto dele, são conservadoras. Mas se analisasse de perto, veria que, na aparência, eles são instituições conservadoras, mas no seu conteúdo são simplesmente instrumentos do partido, instrumento. A única instituição conservadora que não é apropriada inteiramente por esses regimes é a religião. Porque nesses regimes, no regime de esquerda, a divinização de um Deus é substituída pela divinização do grande líder, do grande chefe, né? O Stalin, o Maduro, o Fidel, essas pessoas são construídas, erigidas estátuas em todos os espaços públicos, quadros, pinturas, as pessoas têm e devem ter o quadro do grande líder lá na sua sala, né? Eles têm que render loas, render devoção a essas pessoas, porque aí a idolatria aí ela é ao grande líder e não a um Deus. Então, nesse sentido, ele vira o grande salvador da pátria. E faz sentido, porque Deus nos promete um paraíso, mas não na terra. E ali eles têm um caudilho que está prometendo um paraíso na terra, né? Algo mais palpável, né? Para o povo em geral. No caso da nova ordem mundial metacapitalista, aí é uma diferença. Porque o governo beta-capitalista são multimilionários que movimentam o mundo atrás das cortinas. Eles movem os barbantes por trás das cortinas. Então, eles não são personificados num indivíduo, numa pessoa, certo? Então, a religião aí, ela toma uma outra configuração. A religião é necessária, ele sabe que em qualquer lugar é necessário, o homem tem necessidade dessa transcendência. Mas o que essa nova ordem metacapitalista faz? Ela combate o cristianismo. Ela combate o cristianismo, porque a moral cristã, ela é um antídoto para todos esses regimes. Mas o que ela institui em seu lugar? Cultos pagãos, o animismo. Então, todos esses cultos que nós podemos condensar isso num movimento chamado Nova Era. Esses cultos são os preferidos pelos agentes da nova ordem mundial, porque eles não têm a moral cristã, né? Então, hoje, nesses movimentos da nova era, entre os metacapitalistas, prefere-se esse tipo e combate-se o cristianismo, né? Ao ponto até de existirem cultos satanistas entre essas pessoas,
A divinização de Lúcifer. Quer dizer, Lúcifer para eles é aquele que porta a luz. Né? Então, esse é o diferencial que eu vejo apenas na religião. Mas o resto, eles têm que conservar mesmo. Eles têm que conservar o que eles conseguiram. Eles são conservadores porque eles querem conservar o poder. E por isso eles vão se utilizar das instituições que melhor se ajustam a isso. Quer dizer, família, propriedade, família, nacionalismo, tradição, história, pátria, símbolo, bandeira, hino. Isso tudo reforça e conserva quem está no poder. Acho que só na a questão da propriedade, né, doutor, que Cuba, Venezuela, China... Oi? A propriedade aí não entra, a propriedade é coletiva. Tudo é coletivo. A individualidade se dissolve no coletivo e, portanto, as liberdades individuais. Por isso que ele é sempre um regime opressivo, sempre. Doutor, o livro ele fala em ministérios. O senhor pode falar um pouco desses ministérios? Veja, sempre contextualizando, a situação descrita no livro não é a nossa situação. Nós não temos o Ministério da Verdade. No governo federal, nós não temos o Ministério da Paz, o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade. Mas estas funções, as funções exercidas pelos ministérios no livro 1984, elas estão presentes. Nós enxergamos. Nós somos capazes de enxergar, por exemplo, as funções do Ministério da Verdade. Quer dizer, o Ministério da Verdade era responsável pela informação e pela cultura, pelo entretenimento. Quem desempenha essa função hoje? Os meios de comunicação. A mídia e o STF. A grande imprensa. Nesse caso que eu vou citar, é a grande mídia, a televisão. Por quê? Porque ela é responsável pelo entretenimento. E o que acontece na nossa sociedade atual? Tudo virou entretenimento. Tudo virou panis et circense. Quer dizer, tudo é utilizado para o entretenimento da população. Uma população entretida não precisa se preocupar com os reais problemas da sociedade. Quer dizer, a nossa sociedade ela vive de futebol, carnaval, o churrasco, a festa. A nossa sociedade vive esperando a sexta-feira. Né? E o melhor retrato, e a televisão virou isso. A televisão não é mais informativa no sentido próprio da palavra. Ela é puro entretenimento. Pega o jornal, pega o melhor jornal que você... o jornal mais assistido no país, o telejornal. Isso vale para TV aberta, para TV por assinatura. Se você analisar bem um jornal, os grandes jornais aí das grandes emissoras, né? Não vou citar mais para não fazer propaganda. É puro entretenimento. Assista um jornal desse, tá, de horário nobre, e anote as informações. Tudo que é notícia. O que daquilo é informação? Eu estou falando de uma informação importante. Algo que é importante para a sua vida, para você se determinar. Absolutamente nada. São os gols da rodada, o príncipe não sei quem que casou com a fulana plebeia não sei da onde, aquele ônibus com 30 pessoas que caiu na ribanceira no Azerbaijão. No Azerbaijão, o que eu tenho a ver com isso? O que me interessa? O que um ônibus despencou de uma ladeira no Azerbaijão? Esse, mais ou menos, é o nível. A previsão do tempo, aqueles comentários que não comentam nada. É notícia sobre o carnaval, é notícia não sei do quê. Bom, tem uma outra parte desse jornal que é a desinformação. É quando eles pegam um assunto importante para desinformar a população.
né, para dar a notícia oficial do Ministério da Verdade. E aí entra o segundo ponto, quer dizer, o segundo ponto é o Ministério da Verdade no que diz respeito às informações, a qualidade das informações. Não é feito por um ministério estatal, mas é feito pela grande imprensa, é feita pela televisão, quer dizer, e ela é feita também pela academia, pela universidade. Porque você veja, o que o Ministério da Verdade fazia? Ela alterava os fatos históricos. Ela alterava dados retroativamente. Ora, se você pensar bem, o que acontece hoje no nosso país? Nas escolas, na universidade, na televisão, a nossa história é recontada. É recontada sobre um outro ponto de vista. Quer dizer, se nós pensarmos bem, a nossa história, de um tempo para cá, simplesmente não existe mais. Não existe Duque de Caxias. Os pracinhas da FEB, ninguém sabe quem são. Princesa Isabel, quem é? Isso para citar apenas alguns exemplos, essas pessoas foram suprimidas e elas dão lugar hoje a quê? Quem está hoje no panteão dos nossos heróis? O Che Guevara, o Fidel Castro, dos mártires, Lamarca. Quer dizer, é o Ministério da Verdade, reescrevendo as histórias, reescrevendo a história. Quer dizer, a história do governo militar é sempre contada unilateralmente. Não significa que não tenha defeitos, tem, mas é sempre uma história unilateral de vitimização. Tá? Nunca se conta que o governo militar, a partir de 64, só existiu porque eles iam dar um golpe militar, um golpe estatal, que eles iam instituir aqui o quê? A ditadura do proletariado. Eles iam aqui instaurar o quê? O regime de Orwell. Eles iam instituir o que estava na literatura de 1984, era o regime de Stalin, que eles iam instituir aqui, ou de Mao Tse-tung. Isso nunca entra em conta. Isso não entra em consideração. Mas é o nosso Ministério da Verdade, só que agora não concentrado num órgão de governo, mas concentrado na sociedade, nos chamados órgãos de informação oficial. Né? Vejam, nós temos aí o nosso Ministério, o Ministério do Amor, né? É o Ministério do Ódio. Não é isso? Porque os ministérios são sempre, na obra de Orwell, sempre tem o duplo pensar. Quer dizer, sempre significa o oposto. Então, quando você vai ver o que acontece hoje, na chamada polícia das ideias, em que a única verdade que se aceita é a verdade oficial. Qualquer um que divirja da realidade oficial, eu já vou te avisando, Camila, porque isso pode ser importante. Qualquer um que divirja das verdades oficiais pode amanhecer com a Polícia Federal em casa. Eu já compreendi bem isso. Sim, porque se você diverge, é fake news, é negacionismo, porque você não pode divergir da opinião oficial. E aí o duplo pensar, ele vai alcançar uma outra palavra, democracia, para significar o seu oposto. E aí você coíbe o quê? A liberdade de expressão. Eu não posso ter opinião divergente. E está aí o inquérito do fim do mundo para não me deixar mentir. Tá? E essa polícia do ódio, essa polícia do Ministério da Paz, que é o Ministério do Ódio, ela também ela vai espalhando e sedimentando uma ideia que nós já conseguimos sentir na sociedade. Quer dizer, hoje uma família normal, que pode ter seus desentendimentos, que pode ter as suas discussões, as suas desavenças, agora ela precisa tomar cuidado. Porque agora sempre haverá uma linha telefônica para a esposa denunciar o marido por violência doméstica. Os filhos denunciarem os pais. Quer dizer, isso é o que você tem, uma completa desestruturação da questão familiar.
Quer dizer, você dissolve a confiança familiar, tá? Você dissolve essa harmonia, você impõe uma espécie de desconfiança na própria família, que é extremamente própria dos regimes totalitários, em que os próprios filhos fiscalizam os pais, o vizinho fiscaliza o vizinho, e todos têm que ser apenas, não basta ser, é como a mulher de César, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, não basta ser comunista, você precisa parecer comunista. Ah, o Ministério da Fartura, esse, de certa forma, é exercido pelo próprio governo, mas tangido por toda a mídia, por toda a pressão social, e aí é ele que financia o Pane et Circense, através de bolsas, né? Quer dizer, a esmola família, a esmola transporte, a esmola emergencial, quer dizer, é próprio desses regimes em que o indivíduo tem que cultivar a dependência estatal. Você anula a capacidade do indivíduo de ser por si só, anula as responsabilidades individuais. O indivíduo vai se tornando cada vez mais dependente do Estado, dependente em tudo, né? Dependente na sua sobrevivência, dependente na educação dos filhos. Tá? O Ministério da Paz, esse é o encarregado no nosso plano de visão aqui do nosso país, por exemplo, pelo desarmamento da população civil. Porque o Ministério da Paz é o Ministério da Guerra. Então, você precisa desarmar o inimigo. Você tem que desarmar a população. Você tem que desmilitarizar as polícias. Tá? Isso dentro do Ministério da Paz, que prepara, por quê? Para a guerra cultural, que vai levar aonde? Naquela crise de que fala Iuris Bevenov, para, no momento da normalização, em que surge o Salvador da Pátria, garantir que não exista oposição, resistência. Outro aspecto que nós podemos retirar da obra de Orwell é a nova língua, né? Em que você retira as ambiguidades. A nova língua, ela é linear, ela retira. Mas só que a versão das novas palavras é sempre a versão oficial. Então, por exemplo, conservador agora é fascista. Fascista, se você for procurar o que é fascista tecnicamente, isso não tem nada a ver com conservador. Fascista é um termo técnico que indica um regime, um momento, uma política, né, que se estabeleceu num determinado país. E não tem absolutamente, mas ele serve como rótulo. E na nova língua, ele passa a ser o quê? Passa a ser a palavra oficial, que vai funcionar como um carimbo, em que você simplesmente rotula as pessoas e, a partir dali, tudo que elas disserem será identificada a partir daquele carimbo. Esse sentido unívoco, o duplo pensar. O duplo pensar é isso, a palavra significa o seu oposto também. É quando eu digo, no exemplo que eu dei, por exemplo, o que é democracia? O que é uma democracia? Democracia é o regime das liberdades, mas em nome dessa democracia, hoje, você censura qualquer um que tenha opinião contrária. Em nome dessa mesma democracia. E mesmo dessa mesma democracia, quer dizer, isso é um caso de dissonância cognitiva. Quer dizer, em nome da república, em nome da democracia, vocês estão calados. E, mais uma vez, está aí o inquérito do fim do mundo para me dar testemunho. Né? Até para atender deputado, né? Inclusive no caso do crime-pensamento, porque ter ideias divergentes, por si só, já é crime. Pensar diferente é crime. Tá? Então, não sei se respondi, mas eu acho que é isso. Doutor, dentre todos esses ministérios, qual que é o mais perigoso? É aquele que cuida da educação, porque ele prepara as futuras gerações que já vão ingressar na sociedade, que vão ingressar no mercado, vão ingressar na política, já conformados a esse sistema. Tá? É a educação. Acho que isso é fundamental. Quando você conseguir educar uma geração, você eliminou todas as resistências. Você uniformizou o modo de pensar. E, principalmente, você banalizou, você mediocrizou as pessoas.
porque essa educação também, ela não permite o juízo crítico, ela não permite a reflexão, a não ser nos estreitos limites do que é permitido pelo regime. Então, ela tira toda a capacidade de reflexão do indivíduo, tá? Então, aí você tirou todas as resistências, você anulou, você matou a alma do indivíduo, você matou a alma da sociedade. Então, seria essa nova geração, que é a geração Felipe Neto e Anitta, que é burra, medíocre. Sim, não sabe falar, não sabe articular uma frase completa sem cometer erro gramatical, Não li, não articular pensamento sem cometer erros lógicos crassos, mas está aí ditando, está aí com visualizações de causar inveja, e está ditando, regendo a sociedade, principalmente as novas gerações, né? As novas gerações, e principalmente, como diz, sempre na linha do entretenimento, sempre do divertido, do jocoso, tudo é divertido, até alguém caindo de cima de uma escada é divertido, né? Não tem lá, como é que chama, aqueles passam, aquele programa que o indivíduo cai, tropeça, as vídeos cacetadas. Quer dizer, eu ia falar Jackass, que eu sou mais da geração Jackass, né? Pois é, quer dizer, isso é até uma dessensibilização, né? Eu sou do tempo quando uma pessoa tropeça e cai, você não ri, não é engraçado. Hoje é engraçado, a pessoa se arrebentar no chão é motivo de riso, né? Eu sou de um tempo que não se ria, era falta de educação, é falta de caridade. Uma pessoa que se machucou, você dá risada. Quer dizer, isso é outro processo de dessensibilização das pessoas. As pessoas perderam o senso da proporcionalidade das coisas, né? Isso tudo no processo educacional e está aí para quem quiser abrir as redes sociais. A minha filha mais velha, doutora, ela tem 12 anos, ela recebeu no WhatsApp um vídeo que alguém baixou da internet, mas mostra uma adolescente de uns 15 anos gravando assim: olha, minha avó pediu para eu filmar ela caminhando, ela quer ver como ela caminha, porque parece que a senhora tem algum problema na perna e ela queria ver como ela caminhava pela câmera. Ela fala assim: vai, vó, pode caminhar. Na hora que a idosa vai andar, ela chuta o pé da avó, a senhorinha cruza as pernas e cai de rosto. E claramente ela se machuca. Não só a neta que fez o vídeo rindo horrores, como as pessoas, kkkk, vê esse vídeo aqui. Aí eu fiz assim para minha filha: que horror, essa garota tem que ser denunciada. Aí a minha filha assustou. Eu fiz: se faz isso com uma idosa? Se essa garota faz isso com a própria avó, o que ela não faz na rua? Aí ela se da maldade. Agora faz o seguinte: grava o mesmo vídeo e faça uma maldade com o cachorro. Você vai ver o que vai acontecer. A sua porta em questão de 30 minutos. Sim, quer dizer, nós chegamos a um ponto que é a desumanização do próprio homem e uma espécie de humanização dos bichos, né? Isso está dentro desse projeto inteirinho, está dentro desse projeto, a Mãe Gaia, toda essa coisa que até, infelizmente, a Igreja Católica, esse atual Papa, entrou nessa discussão da Pachamama, idolatria da terra. Isso está tudo dentro desse projeto, quer dizer, o homem passa a ser dispensável, porque a natureza é harmônica, e o homem é um câncer na sociedade, no meio da natureza, né? Isso faz parte disso. Quer dizer, pessoas enxergam um mendigo na rua caído, passa, desvia, mas se for um animal maltratado, aí chama a sociedade não sei do que, não sei da onde, a emissora de televisão, o jornal vão lá para cobrir, aí vira aquela coisa, aquela comoção, um sentimentalismo, gente vertendo lágrimas por causa do cão ali, machucado. Isso é uma inversão de valores. Isso é uma inversão de valores, que culmina na neta jogar a avó no chão, né? Porque ela derrubou a avó. E achar graça. Quer dizer, é um ponto que nós já chegamos, né? Um ponto de destruição dos nossos valores. Então, a gente pode dizer, doutor, que estamos caminhando para 1984? Olha, nós nunca estivemos tão perto. Tão perto. É suficiente
que essa nossa atual crise recrudesça, que ela se torne mais grave, para que nós passamos para a fase de normalização. E aí nós teremos isso. Seja do lado desse globalismo de esquerda, seja do lado desse globalismo metacapitalista, as liberdades, é o coletivismo, a liberdade vai embora, tá? E nós estamos, essa perspectiva, para nós, nunca esteve tão perto. Tá? Espero que não aconteça, mas ela nunca esteve tão próxima de nós. Mas há alguma forma de se evitar isso, doutor? Olha, todo esse processo é cultural. Isso é uma guerra cultural. Né? Não são mais, como foram no passado, aquelas revoluções armadas de tomada do poder nas armas. É cultural. Você toma as mentes das pessoas. Então, o que eu digo é o seguinte, como fazer? Eu acho que é necessário na nossa sociedade, e de certa maneira isso já está acontecendo, a formação de grupos. Você formar uma elite intelectual que seja capaz de compreender essa situação e de orientar uma parte da sociedade. Que parte da sociedade precisa ser influenciada? Na minha opinião, a classe média. A classe média é determinante. Porque você vai dizer assim, mas e a classe, a massa, que é a classe baixa? Veja, a classe baixa não enxerga os multimilionários. Ela enxerga a classe média. Ela enxerga o empresário, o profissional liberal, o médico, o advogado, o engenheiro, o pequeno comerciante, os autônomos. São essas pessoas que compõem a classe média, que são uma espécie de espelho para a classe pobre. O que a classe pobre quer? Ela quer uma ilha particular, um jatinho e um iate? Não. Ela quer uma casa própria. Ela quer uma boa escola. Ela quer um bom plano de saúde. Ela quer ter um carro. Ela quer ter o entretenimento. Ela quer ter o que a classe média tem. A classe média é a grande influenciadora, sem querer, sem saber, da classe pobre. Quer dizer, ela é o espelho para isso. Então, nós precisamos criar uma elite intelectual, grupos pequenos que sejam capazes de informar essa classe média, e dar um tipo de informação que explique para ela o que está acontecendo, para que tire ela do entretenimento, que tire ela desse jornalismo banal, que tire ela da frente da televisão para assistir futebol, para assistir programas de humor. Isso, a elite conscientize. E todo grande movimento começa de pequenos grupos que se organizam, que estudam, que entendem a situação, que sabem como agir. Então, eu acho a solução para nós é isso. Nós temos que partir para a área intelectual, compreender isso, compreender os diagnósticos, compreender as estratégias culturalmente, intelectualmente, e começar a influenciar essa classe média. Feito isso, nós começamos a sair de dentro desse pulso. Doutor, que recado que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Bom, então o primeiro é para a classe média. Para que ela estude. Para que ela se interesse por uma vida mais intelectual, saia do jornalismo e da televisão comum, desse jornal midiático. E principalmente uma outra coisa, nós temos hoje uma classe média hedonista. Quer dizer, a nossa classe média é a classe do entretenimento. A classe pobre por consequência, porque ela copia, porque ela quer as mesmas coisas. Mas a classe média nossa tem uma vida gourmet. É a vida de postar foto, como é que se diz? Selfie, com a paeja e os amigos tomando vinho. É a classe média do turismo. Tem que viajar para todos os lugares,
conhece o exterior pela lente da máquina fotográfica ou do celular, porque ele não olha para as coisas, ele fotografa. Ele vai conhecer o que viu em casa quando ele estiver revendo e postando no Instagram, postando no Facebook. Né? É uma classe interessada na diversão. É a classe que vive esperando a sexta-feira. É a classe do futebol. É uma classe hedonista, do entretenimento. É uma classe dificílima de ser mobilizada. A classe média só se mobiliza quando alguém põe a mão no bolso dela. Falou em aumentar impostos, falou em reduzir salário. Ah, não, eles vão todos para a praça pública. Todos vão protestar com uma indignação, assim, à flor da pele. Mas qualquer outra causa, por mais relevante que seja, eles não vão para a praça pública, porque tem um churrasco, tem o batizado, tem a sobrinha, tem o batizado da sobrinha, tem um churrasco na casa do amigo, hoje é o dia do almoço na casa da sogra. Qualquer coisa serve para desviá-lo. Se não, o assunto não for o dinheiro dele, ele não se mobiliza. É a classe turística, nossa classe média é a classe turística, a classe gourmet, só se preocupa consigo mesma, com seus interesses, é hedonista, né? Vive esperando os prazeres do final de semana, da reunião, é essa a nossa classe média. Quer dizer, o recado que eu tenho é esse, quer dizer, isso vai nos afundar, isso vai afundar esse país. E depois, quando você for parar, quando você virar um personagem de George Orwell, não reclame. Não reclame que foi. Aliás, George Orwell tem um trecho do livro que ele diz que essas pessoas, a população, entre a liberdade e a felicidade, elas preferem a felicidade. Então, é panis et circenses, quer dizer, pão e divertimento, que a liberdade deles vai indo para o ralo dia a dia e eles não percebem. Mas eu teria também um recado para os cristãos que rezem muito, e para os católicos, em particular, que rezem o terço, o Santo Rosário, porque nós precisamos, diariamente, porque nós precisamos de uma divina providência para sair desse estado de coisas. Né? Então, endossando a recomendação do ministro Barroso, por favor, leiam o livro para entender o que nos espera, tanto de um governo de esquerda, como esse governo metacapitalista, que é hoje o grande centro desse poder metacapitalista é a ONU, né? que entra no país pelo Supremo Tribunal Federal, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vale aqui lembrar que o ministro Fux, o discurso de posse, enalteceu, entre os grandes feitos do Supremo, o fato de estar seguindo, implantando a pauta da ONU. Quer dizer, é o modelo do nosso... É o mesmo protótipo desse modelo que nós estamos comentando aqui, de 1984, né, implantado pelo Supremo, do qual o ministro Barroso é parte. Né? Então, todos leiam para entender o que nos espera. Né? Então, esse é o meu recado. O que iremos enfrentar. Pessoal, muito obrigada. Para quem quiser comprar o livro, o link está aqui na caixa de informações. Eu também deixei o link dos 3 livros do Dr. Tila, tá bom? Só clicar que já cai direto para vocês lerem a sinopse. E se interessar, é só comprar. Comprando pelo link, vocês me ajudam. Não esqueçam, claro, de curtir, compartilhar e comentar. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Disponha. Prazer foi todo meu, doutor. Pessoal, fiquem com Deus, um bom restinho de domingo e encontro vocês aqui amanhã às 6:30 da manhã. Fiquem todos com Deus.